Aníbal, quando desafiou o Império Romano, achava fundamental ter os lusitanos nas tropas dele para poder vencer Roma. Acabou que não venceu. Mas os lusitanos enfrentaram os espanhóis com diferença de 3 e até 5 espanhóis para 1 português e se saíram vencedores em todas elas. É algo heróico realmente na história portuguesa. E tem um fato interessante na Batalha de Valverde, quase perdida, em que eles saem desesperados em busca de Dom Nuno Álvares. E o escudeiro aflito olha, nada de orações que morremos todos. E Dom Nuno responde, amigo, ainda não é hora, aguardai um pouco e acabarei de rezar. Saiu dali com o rosto iluminado e vence milagrosamente a batalha. Camões cita Dom Álvares 14 vezes nos Lusíadas, dizendo, ditosa pátria que tal filho teve. É interessante que Bento XVI o torna santo em 26 de abril de 2019, bem recente, né? Como São Nuno de Santa Maria. Quem quiser se aprofundar, eu diria o seguinte, observem bem que ateus, eu não sei se tem algum sangue árabe do mundo, depois de 800 anos, né, alguma miscigenação pode ter ocorrido. E eu diria que isso antecipa a morenice brasileira. Existe um livro interessante, Conquistadores, acho que é em inglês, Blood Crowley, em que ele diz como uma nação pequena e pobre forjou o primeiro império global. E aí eu não vou deixar de citar Fernando Pessoa, porque, além de poético, essa frase é magistral. Ele diz o seguinte, o mar, como limites, pode ser grego ou romano. O mar sem fim é português. E ele não está inventando nada, ele estava dizendo algo muito real. Vamos lá. Brasil colônia. Será que esse heroísmo, né, ocorreu somente na Europa? Não. Eu citaria aqui as 2 batalhas dos Guararapes, né? Uma em 19 de 1648, Portugal em volta, com 1.200 homens, portugueses, negros e índios, e Holanda no topo, com 4.500 e mais 1.500 tapias. Se vocês fizerem as contas, vocês vão ver que são 3 contra 1. Os portugueses venceram. Na segunda, e olha que os holandeses estavam no topo, é sempre uma posição privilegiada, né, em campo de batalha. E é interessante que, na segunda batalha, as posições se inverteram. Nessa batalha havia um certo equilíbrio, mas ainda assim os portugueses também venceram. E os militares holandeses reconheciam o lado aguerrido de nossas tropas, até porque a gente praticava também uma certa guerra de guerrilha, que era desconhecida dos padrões europeus na época. Bom, e vamos ver uma coisa aqui muito interessante, pode passar, por favor, que é o desempenho econômico da colônia. E tem uma coisa muito interessante, aí vai o meu viés de economista, que não tem jeito, que existe uma frase que vocês talvez já leram em vários artigos de jornal, que diz o seguinte, veredito do Frei Vicente do Salvador, História do Brasil de 1960, falando sobre a colônia. Nenhum homem nesta terra é repúblico, nem vela, nem trata do bem comum, senão cada um do seu particular. Observe bem, quando você vai em Adam Smith, que realmente viveu mais quase um século depois dele, ele diz o seguinte, na Riqueza das Nações, não devemos o nosso pão de cada dia à preocupação do padeiro com nossa fome.
Na verdade, o padeiro está preocupado em ganhar dinheiro. Agora, olha a frase seguinte: frequentemente promove o interesse da sociedade mais efetivamente do quando ele pretende se importar diretamente com ela. Eu publiquei um artigo no Estadão de São Paulo, né, República Freire Vicente, onde eu abordo essa questão. Será que o Adam Smith era um desalmado? Não. 10 anos antes, ele escreveu a Teoria dos Sentimentos Morais, porque ele estava extremamente preocupado com a quantidade de pobres que na época dele existia. E, na visão dele, e é real até hoje, a concorrência é o grande mecanismo para fazer com que os preços baixem e você consiga chegar aos produtos às pessoas de menor poder aquisitivo. E a pergunta aqui seria o seguinte: como isso funcionou? Como é que foi o nosso período colonial? A resposta do Jorge Caldeira, em seu livro História do Brasil com Empreendedores, ele nos garante que funcionou bastante bem. Ele desmonta uma visão do latifúndio todo-poderoso de sermos apenas uma economia de base exportadora. Isso não faz o menor sentido, porque levantamentos recentes nos mostram que a colônia exportava 15% do que ela produzia. Os outros 85% ficavam aqui dentro. E o desenvolvimento da época colonial foi bastante acentuado. Mais à frente eu vou mostrar por que eu estou dizendo isso. Existe também uma pesquisa da Ray Jandel Flory, a Sociedade Baiana, o período colonial intermediário, os plantadores de açúcar, de tabaco, comerciantes e artesãos em Salvador e Recôncavo, no período de 1680 a 1725. O que é que tem de extraordinário nesse trabalho da gringa? É que ela realmente foi aos cartórios, né? Foi às igrejas, vasculhou certidões, enfim, viu, por exemplo, testamentos. O Brasil teve um histórico de libertação, enfim, de manumissão, ou seja, de alforrias, que o mundo todo não teve. Em Minas Gerais, em 1640 e poucos, você tinha 140 mil negros forros, né? Uma população de 400 mil almas. E essa coisa foi não crescendo ao longo da história brasileira, a ponto de, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, 80% dos descendentes de africanos já eram livres. Apenas 20% ainda não. Bom, e teve também, ao longo da colônia, no início, uma certa escassez de moeda. E quando surgiu o ciclo do ouro, no século XVIII, o problema foi resolvido por uma razão muito simples. As pepitas, o ouro em pó, virou meio de pagamento. E isso realmente ajudou a dar um impulso bastante significativo na colônia. E também, nesse estudo da Jandel Flory, ela mostra que as relações entre comerciantes, artesãos, né, os plantadores de açúcar, de tabaco, enfim, não era aquela coisa que o dono do engenho fazia o que queria. O país era tão grande que o sujeito, principalmente, ia mais à frente e montava a roça dele fora dos domínios do dono de engenho. Então, foi muito mais uma relação de troca do que efetivamente exploração. E aí fica a perguntinha, né? Onde fica a tão decantada asfixia da burocracia portuguesa sobre a economia? Nesse ponto, é importante lembrar a vastidão territorial do Brasil e até certa dificuldade realmente de controle. Eu vou só lançar aqui uma coisinha, mas olha que coisa interessante. Nas vilas brasileiras, de cada 100 cruzados arrecadados, 70 ficavam na vila, no município.
e 30 iam para a coroa portuguesa. Se vocês quiserem saber como é hoje, é assim. De cada R$ 100 arrecadados no município brasileiro, 20 ficam no município, 30 vão para o Estado e R$ 50 vão para o governo federal. Olha que loucura. E assim mesmo, desses R$ 20 que ficam de cada 100, 10 o município pega diretamente, e os outros 10 dependem de transferências de Brasília, com toda a corrupção que a gente está cansado de conhecer. Não? Então, é uma coisa interessante, porque cai por terra esse negócio de colônia de exploração. Não foi, foi uma colônia de povoamento, se a gente quiser usar o apelido de colônia. Não? Bom, sim, vale a pena ainda por aí, a obra do Edmundo Zen, em que ele diz que um município no Brasil, os conselhos, gozado que era grafado conselho na época, olha que coisa interessante, elegeu, depois prendeu e expulsou governadores a ponto de São Paulo querer aclamar rei do Brasil, Amador Bueno. Isso em 1641. Então, não foi só os Estados Unidos que teve governo local. Nós tivemos isso intensamente. Período joanino. Quando Dom João sai de lá, aquela coisa boboca de estar fugindo de Napoleão, não. Napoleão disse, para quem quisesse ouvir, foi o que me enganou. Era uma retirada estratégica, que veio para cá e disse, como saiu de Lisboa, que queria vir aqui para fundar um grande império. O objetivo era esse. Pode passar. E foi ele, sem dúvida alguma, deu musculatura política e institucional para a independência, né, ao aconselhar o filho, lançar a mão da coroa antes que algum aventureiro fizesse, até porque a América Latina está cheia de aventureiros, a gente sabe disso, não é só aqui, não. Bom, e aí vamos então, assim, uma coisa muito importante. Eu achei interessante que, né, quando da comemoração do segundo centenário, né, da vinda da família real, que houvesse um certo consenso entre historiadores de que não fora Dom João VI, o Brasil muito provavelmente não teria se mantido unido, teria se participado em 4 ou 5 países. O fato da Europa se juntar é a prova concreta de que manter o tamanho foi importante para nós. Bom, o período monárquico independente, que vai de 1822 a 1889. Fala é água. Bom, é interessante o seguinte, nós herdamos uma sólida moldura político-institucional ancorada na Constituição de 1824. O mais interessante é que em 1926, Dom Pedro I, na qualidade de Dom Pedro IV de Portugal, ortogou também uma Constituição que foi do período da filha dele, Dona Maria II, e foram, olha que coisa interessante, as constituições que mais duraram em ambos os países. A nossa que durou 63 anos, a de Portugal durou 67. Se durou tanto, é porque o texto constitucional era de qualidade, não esses periódicos que a República inventa aqui, chama de Constituição, toda hora está mudando. E Afonso Arinos, professor de Direito Constitucional, Afonso Arinos, nos 150 anos comemorativos da Constituição de 1824, ele diz que foi a melhor que nós tivemos. Por quê? Você tinha o poder moderador, coisa que normalmente não se fala, é que o poder moderador nunca foi usado para oprimir o povo. O poder moderador sempre foi usado para, digamos assim, coibir os desmandos do andar de cima, que, aliás, nós estamos tendo um espetáculo fantástico, né? Nos geminos da turma lá de cima. Eu vou muito rapidamente falar disso. Tem 2 marxistas, Leôncio Basbaum e Antônio Paim. O Leôncio Basbaum escreveu em 4 volumes a história
sincera da República. Ele passa os 4 volumes desculpando a República, você vê realmente a convicção que ele tinha. E o outro, o Antônio Paim, foi comunista de carteirinha, viveu em Moscou, enfim, e depois veio para o Brasil, viu que aquilo era uma doideira e virou professor, imagine, de filosofia na PUC-Rio, durante muitos anos, né? O professor Antônio Paim. E aí entra uma coisa que eu fiquei muito indignado na época e dei uma sorte tremenda, que eu vou explicar a vocês daqui a pouco, e foi o seguinte: o Gustavo Franco, que é um economista competente, com formação sólida, né? Foi presidente do Banco Central, e escreve um artigo em que ele fala da visão do precipício. E nesse artigo, ele diz alguns absurdos. Ele começa com uma coisa que eu concordo e gosto de citar, do Câmara Cascudo, que todos aqui já devem ter ouvido falar, e o Câmara Cascudo dizia que o Brasil não tem problemas, só faltou o republicano aqui, né? O Brasil não tem problemas, apenas soluções adiadas, né? É a própria situação nossa, né? E nós tivemos realmente a síndrome dos 30 anos, né? Ele se refere a isso. 30 anos para acabar com a aprovação automática aqui no Rio de Janeiro, outro tanto para a reforma da Previdência, que finalmente saiu, quase 3 décadas para pôr fim à inflação, e assim mesmo o FHC não conseguiu fazer a reforma tributária nem a da Previdência, só mais assim que foi conseguida. Aí é uma coisa curiosa, porque ele faz uma crítica violenta, né? Diz, inclusive, que a abolição foi feita por oportunismo político, que não tem nada a ver. E, olha bem, isso é uma coisa muito grave. No artigo, eu fiz uma réplica, que foi publicada no jornal O Globo, na versão digital, né, mudando o título, que me deixou muito bravo, mas eu publiquei a réplica lá no Jornal de Petrópolis. Ele diz o seguinte, que durante, né, o período do Império, de 1800 a 1900, a renda real per capita do Brasil, num período de 80 anos, teria aumentado 5%. Você imagina, você passa um período de quase 2, 3 gerações e você está praticamente congelado em termos econômicos, né? Não foi nada disso. E a sorte que eu tive, fui procurar na internet e descobri, né, um artigo muito interessante do professor Tômulo Sampaio, que era o PIB brasileiro do século XIX e XX, né? E aí ele traz, com base numa metodologia muito sólida, os seguintes resultados. De 1820 a 1825, o crescimento da renda real per capita foi de 1,21% ao ano. Traduzindo, fora do economês, quase dobrou nesse período. E depois, de 1880 a 1889, que foi uma década de grande crescimento no Império, o PIB per capita no acumulado avançou mais de 17% e 42% o aumento do PIB. Agora, fazendo as contas, o Gustavo Franco diz que a renda real per capita cresceu 5%, conta 75%. O estudo que eu vou falar no final aqui, do Baixa, mostra que, na verdade, ainda foi maior do que isso, porque eles chegaram à conclusão que, no período, a renda real per capita cresceu 0,9%, que era o que o mundo cresceu na época. Eu não quero me antecipar, não. Então, vamos lá. O gozado é que o Gustavo Franco, que conhece realmente a história do Brasil, ele fala no choque de capitalismo que teria havido no início da República. Isso é um absurdo, né? Porque todo mundo aqui deve lembrar do encilhamento, aquele negócio do Rui Barbosa, que deixou criar instituições financeiras de montão, sem nenhuma regulamentação mais séria, e foi tudo à falência, né? Aquilo era, enfim, vender o Barão de Nova Friburgo, por exemplo, que era talvez o homem mais rico do Império, e perdeu toda a fortuna, achando que ia ficar multimilionário, e acabou, mas, pelo contrário. Portanto, não houve. Quer dizer, só se foi o choque de capitalismo desastrado, aí a gente até concorda, né?
E eu gosto muito de citar também o que eu vou fazer agora, a reação de 3 presidentes latino-americanos quando souberam, né, da proclamação da República aqui no Brasil. Um é do Equador, o outro eu não consigo me lembrar, mas a melhor sacada foi realmente do presidente da Venezuela, está aí nos infernizando, né? O Rojas. E quando ele soube da proclamação da República no Brasil, que coisa interessante, né? Ele diz, pronto, lá se foi a única república de fato que existia na América Latina. Mas o que ele queria dizer com isso é que se tinha respeito pela res pública, pelo dinheiro público, não é república no sentido do regime político. Né? E é interessante que mais 2 outros presidentes pensavam a mesma coisa, ou seja, havia de parte dos países vizinhos, eles reconheciam que havia um excepcionalismo no Brasil. Por quê? Porque você tinha liberdade de imprensa, tinha uma moeda estável, tinha um governo que levava muito a sério, né, dinheiro público. Dom Pedro II, durante 50 anos, não permitiu aumentar a dotação da coroa em 1 centavo que fosse. Enfim, era um país diferente do que esse troço que nós viramos. Enfim, desculpa a expressão. Eu continuo amando no Brasil, mas que o negócio está na base do troço, tá, né? Bom, muito rapidamente, para quem gosta, existe um livro chamado On Politics, né, da política, que também não tem tradução em português, que é do Alan Ryan, que ele chama atenção para um fato do seguinte tipo: a Inglaterra, a despeito de ser uma monarquia, ela é muito mais republicana do que muito país que se diz republicano. E é um fato. Bom, e aí eu vou agora, acho que eu dentro do tempo, a questão do negro como agente histórico. Isso aqui às vezes tem um saborzinho, enfim, de esquerda, mas não é bem por aí, não. Eu tive a oportunidade quando eu fiz o meu mestrado em economia na Fundação Getúlio Vargas, eu achava que imigrante era um sujeito que não deu certo no país dele e fugiu de lá para se dar bem em outro país e tal. E confesso até que tinha uma certa prevenção. Era uma ideia completamente errada, porque eu me lembro de um professor meu aqui no Rio de Janeiro, na Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, que nos fez ler um ótimo paper, uma monografia sobre o imigrante. Pelo contrário, o imigrante é um indivíduo com um alto poder de iniciativa, e por isso mesmo ele vai em busca do seu sonho. E olha que coisa interessante. Quando um escravo foge de uma fazenda e vai para um quilombo, ele está dotado desse mesmo espírito. E é importante lembrar que a presença de quilombos povoou a história do Brasil, na colônia, no Império, até a assinatura da Lei Áurea. Ou seja, essa visão do negro como alguém passivo não bate com fatos históricos. Né? O problema foi que o início da República, depois eu vou entrar nisso, aquela história do embranquecimento, né? Ao invés de boas escolas que nós não temos até hoje. E existe um autor marxista chamado Gorender, né? Ele tem um livro sobre o escravismo colonial, em que ele fala muito em anomia. Vamos, isso. Olha que coisa interessante. Anomia é a ausência de regras e normas garantidoras da continuação das práticas socioculturais africanas em solo brasileiro. Ele achava que os escravos não podiam fazer isso, mas, curiosamente, o negro brasileiro fez isso muito mais do que o americano. O negro americano, basicamente, foi alfabetizado antes do nosso, leu a Bíblia, quase todos viraram evangélicos, né? E você não nota nada. Eu vivi 4 anos em Filadélfia, você não tem nada de cultura africana que se manifeste. O Brasil tem na culinária, tem na música, tem no batuque, enfim. A alma que vinha da África, de alguma forma, foi muito mais preservada no Brasil do que foi preservada nos Estados Unidos. Eu acho que esse é um ponto importante
E isso tudo acompanhado de muita alforrias, compradas ou cedidas. Por exemplo, cultos religiosos africanos desapareceram completamente nos Estados Unidos, né? Bom, e aí entra uma coisa em que se diz que a senzala era um local de muita promiscuidade, em função do desequilíbrio entre homens e mulheres negros. Essa coisa de você estudar coisa assim por cima, porque o mesmo problema acontecia com os brancos portugueses aqui no Brasil. Você tinha muito mais homens que mulheres. Na verdade, você não quebra a hierarquia nem dentro da senzala. O que acontecia? O negro mais idoso, as mulheres mais novas acabavam se casando com ele morria, ela ia para o próximo mais velho, e assim foi, ou seja, era uma maneira, isso era muito natural, e aconteceu realmente. Não era esse ambiente de muita promiscuidade tão martelado, né? E tem também uma coisa que eu gosto, apesar da minha formação de economista, a ouvir, da École des Annales de dois historiadores franceses, o Lucien Febvre e Marc Bloch, em que ele dizem que é importante você constar fontes alternativas, além da economia, para conseguir compor uma visão mais abrangente da narrativa histórica. E isso é um fato, é uma necessidade, ou então você não entende. É duas coisas muito comuns aqui no Brasil. O seguinte: você tende a olhar o passado com valores de hoje, você nunca vai entender nada. E segundo, não faz história comparativa. E o brasileiro é craque nisso, é muito ruinzinho, né, o que nós às vezes produzimos em certas áreas de história. Tem coisa boa. Por incrível que pareça, a Mary Del Priori, que eu sempre tenho grafado como Del Piore, porque o dia que ela deu uma entrevista de página inteira, num domingo, no Jornal do Brasil, no Globo e no Estadão, para dizer que a princesa Isabel só se preocupou com a abolição 6 meses antes de assinar, né, a Lei Áurea, é o caso de um pedido de desculpas pós-mortem, né, porque é um absurdo que essa mulher diz, sendo historiadora. Mas ela diz uma coisa interessante, que você tinha um negro muito ganho, você saía, repartia, ou seja, acabava acumulando alguma coisa, eventualmente conseguia comprar a sua própria liberdade. Observem bem, a quantidade, né, de alforrias concedidas ou compradas foi um fato único no mundo. Qualquer outro país não teve isso. É bem nosso, e é sinal que nós resolvemos com muito mais competência a questão da abolição do que os Estados Unidos. Morreram 630 mil americanos na Guerra Civil Americana. Nunca os Estados Unidos perderam tanta gente, nem na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Aquilo foi no Trump. Depois foi aquela coisa assim: olha, vocês agora estão livres, mas acontece o seguinte: não entra na escola onde meu filho estuda, você não frequenta o restaurante que eu frequento, você não entra no clube onde eu vou. Foi preciso 100 anos depois, em 1960, com a luta dos negros americanos pelos direitos civis, e você conseguiu a integração das escolas. É um negócio assim, quem já teve a oportunidade de ver alguns negros americanos falando de branco, você nunca vai ver, no caso nosso, o mesmo ódio. O negócio lá é pesado. E até hoje, hein, pessoal, não mudou muito, não. O passado cobra. Né? Eu citaria ainda, nessa questão de uma visão alternativa, fazer justiça a Gilberto Freire, que tem sido muito criticado, né, por uma certa escola da USP, esse tipo de coisa lá em São Paulo. Ele realmente tem uma visão que eu acho que é mais realista do que aquela visão baseada na luta de classes. Eu tenho nos artigos esse negócio de dizer que a luta de classe é o motor da história, só se for o motor enguiçado, né? Porque a União Soviética deu para trás,
A China deu para trás, ou seja, esse troço não funciona. Não preciso muito de inteligência para perceber o seguinte: se você está sempre em conflito, você não tem clima, né, para fazer um país crescer. Está saindo no tapa toda hora, desculpe a expressão. Bom, e ainda, né, vou citar porque eu acho importante o trabalho da professora Maria Lúcia Rodrigues Miller, e foi o Bruno até que me mandou uma vez, eu perdi o meu artigo, ele me mandou de volta. É muito interessante que no final do Império, e mesmo no início da República, quando você via as fotos de formatura, tinha muito negro, mulato, professores negros, diretores negros. Quando você pega as fotografias da Escola Normal do Rio de Janeiro, muito famosa, as fotografias vão embranquecendo. É uma coisa curiosa, porque entra o discurso de vamos embranquecer para o país crescer. Né? Racismo puro da pior qualidade. E não, porque o Rio de Janeiro, até o Lacerda, teve uma escola pública de muito boa qualidade. Esse é um bom. E lembrando aquela ideia do último primeiro-ministro do Império, o Visconde de Ouro Preto, que queria assentar os escravos libertos ao longo das ferrovias, porque eram terras devolutas, obviamente, o que a República fez? Engavetou. Nunca mais tocou no assunto, ser feito livre, sem ter como, né, se sustentar. É um problema bastante complicado. Limitar o acesso, né, como diz aí, a bens de raiz, terra, mais educação de má qualidade é a receita certa para dar errado. Né? Bom, e aí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava assistindo um programa de televisão e me aparece lá o Tom Martins, né, que é um jornalista negro, em que ele, em determinado momento, diz o seguinte, que o século de ouro dos negros no Brasil foi no século XIX. Eu acrescentaria que eu acho que o dos brancos também foi do século XIX, não foi só dos negros. E realmente, quer dizer, ele, ultimamente, ele esteve lá no Pitandinha fazendo uma palestra, e ele chamou a atenção para uma coisa extremamente grave na nossa história republicana, que é a presença militar como ator político. Isso não funciona. Né? Militar tem que ter disciplina, tem que ter hierarquia. Política não funciona exatamente assim. Militar se metendo em política dá errado. A América Latina está cheia disso. E chamo mais atenção. Em Petrópolis, numa reunião em que estava presente o atual governador, disse para ele uma coisa muito concreta. Uma polícia que funciona num regime de 24, 72 horas tem um problema de ineficiência estrutural. Vocês terem uma noção? A apuração de crimes, a taxa de resolução no Rio de Janeiro oscila entre 15% e 20%. São Paulo é um pouco melhor, 20%. É um absurdo. Você pergunta, mas e o resto do mundo? Não existe esse negócio de 24 por 72 horas, o sujeito vai fazer alguma coisa nas 72 horas. Né? Eu acho que isso é um negócio que foi crescendo e que a sociedade civil não levou a sério resolver esse problema até hoje. Era importante ainda citar aqui o fato de que, em 1871, com a lei do ventre livre, foi criado um fundo de alforria, um certo valor, que o governo comprava as alforrias e também permitia ao escravo, através de um procurador, abrir uma conta de poupança na Caixa Econômica e, de repente, fazer um pé de meia para comprar a própria liberdade. Eu estou chamando a atenção desses pontos porque é radicalmente diferente do resto do mundo. A alforria nos Estados Unidos era uma raridade, né? No resto do mundo também. Ou seja, o Brasil era diferente. Ainda existe uma coisa que eu acho fantástica, que é um estudo da professora Keila Greenberg, né, sobre os negros processando os seus senhores através de procuradores. Ela estudou 400 processos. Na primeira instância, o juiz, às vezes de mão dadas lá com o fazendeiro, dava ganho ao fazendeiro. Aí ele ia para o que seria na época o STF. Nesse STF, metade
desses 400 processos, foi dado ganho de causa ao escravo. É incrível, também é coisa única no mundo. Nos Estados Unidos, teve o caso do Dred Scott, que foi o seguinte: era um negro, tinha o seu dono, o dono mudou para um estado que não tinha escravidão. Então ele queria, bom, já que agora aqui não teria, eu quero estar livre. Entrou em várias instâncias, foi parar na Suprema Corte Americana. E eu queria quase xingar o cara aqui, mas enfim, o juiz, é motivo de vergonha nacional para os Estados Unidos até hoje, o Roger Taney, na época, ele disse que pessoas de origem africana não tinham direito algum em tribunais brancos americanos e jamais teriam. É impressionante isso, né? Muito diferente do nosso caso aqui. E, obviamente, aqui no nosso caso, houve o peso da coroa, Dom Pedro II, Princesa Isabel, numa luta de um turno. Passa isso, pode avançar um pouquinho. Essa aqui, eu só queria, e aí eu estou chegando mais ou menos ao final dentro do meu tempo, pode ir adiante, mais uma. Eu queria que vocês olhassem para esse quadro com muito carinho. É um quadro comparativo das instituições do Império e da República. Eu listei aqui 12 indicadores de qualidade político-institucional. E botei ali Império e República. Observem a quantidade de sim que o Império tinha e a quantidade de não que a República ainda hoje tem. Quer dizer, fazendo uma análise assim meio geral, o Império satisfazia 80% desses indicadores de qualidade político-institucional. A República, ainda hoje, não satisfaz 20%. É patético esse negócio, né? Enfim, voto digital puro, remoção, educação pública de qualidade no Rio de Janeiro, não necessariamente no Brasil inteiro, mas tinha. Plena liberdade nós não tínhamos o recall, mas tinha um poder moderador que podia dissolver o Congresso e chamar eleições, né? Um sistema parlamentarista, né, que não era exatamente puro, mas era um sistema parlamentarista. Corrupção sob controle, né? Tem um historiador nosso, Marcos Villa, que diz que o Império teve 2 casos graves de corrupção exemplarmente punidos. Igualzinho que a gente vê aqui, né? Enfim, olha que coisa interessante, partidos com programa e que votavam de acordo com seus programas. Isso foi William Summerhill, um pesquisador americano, que mapeou os últimos 10 anos do Império e fez esse testezinho, né? O partido tem programa, vota de acordo com ele. Os 2 partidos, liberal e conservador, passaram galhardamente no teste. Se você fizer esse teste hoje, no Brasil, acho que nenhum partido passa dele, né? Porque, enfim, o programa é só, enfim, não faz de conta. E tinha, né, confiança, que é o pilar de um país saudável, você olhar para o governo, olhar para a figura de Pedro II com respeito, você sabe que não é roubalheira, né? O controle externo do judiciário. O poder moderador podia, quando um juiz extrapolava, suspender de função, olha bem, e colocá-lo à disposição de um tribunal para emitir uma sentença final. O que tem de arbitragem nisso? E 2, o imperador nunca tomava decisões monocráticas. Se vocês derem uma olhadinha na Constituição do Império, está sempre assim, né? Quando fala do poder moderador. Ouvido o Conselho de Estado. Né? Essa é uma frase constante no Império. E aí, para eu ficar dentro e não me exceder no tempo, E aí eu vou ter que falar muito rapidamente sobre essa questão da economia do Império. A abordagem da historiografia tradicional, né, fala de um desempenho econômico do Império que nos apresenta um quadro de baixo crescimento da renda real per capita, quase estagnação. Seria um fato a mais para agravar os problemas políticos que enfrentava o regime político institucional vigente em sua continuação no que seria o terceiro reinado sob a batuta da Princesa Isabel.
Para ir direto ao ponto, eu fiz aí abaixo uma tradução livre do Abstract, dos autores Edmar Bach, Guilherme Pômulo e Flávio Versiani, da versão em inglês, né, porque não tem em português, e de sua reveladora e surpreendente pesquisa, que recebeu o seguinte título, e um breve resumo para não dizer a que veio. Por favor, roda. Faça isso. Eu vou ler isso aí, porque é meio difícil de resumir, tá? Mas observe bem. A pergunta que os três professores se fazem é a seguinte: estagnação secular? Né? Está perguntando. Uma nova versão sobre o crescimento do Brasil ao longo do século XIX. Olha só, a historiografia econômica consolidada, vou repetir, consolidada, afirma que o PIB real per capita brasileiro estagnou no século XIX e que ele cresceu muito devagar no período monárquico, 1822 a 1889. Nós contra-argumentamos que estas conclusões estão baseadas em métodos inadequados e em evidência estatística insuficiente. Trabalhando com base na metodologia de Pômulo, né, e fazendo uso de nova base de dados, nós estimamos que ao longo do período 1820-1900, a renda real per capita do Brasil manteve uma tendência de taxa de crescimento de 0,9% ao ano, um desempenho semelhante ao que ocorria na Europa Ocidental e em outros países latino-americanos na época. Foi apenas uma forte contração econômica no final do período que arrefeceu o desempenho do Brasil no século XIX. A única coisa falha é essa última frase, porque estou esquecendo que o final do século XIX foi uma década republicana, que, para variar, começou com a década perdida. A gente vem colecionando décadas perdidas desde 1980. Tá? E tem uma coisa interessante, observe bem, na colônia existe um estudo internacional que procura saber renda per capita desde o Império Romano, passa pelos gregos. Existem algumas tecnologias que permitem você fazer esse tipo de cálculo. O interessante é que no período colonial, a renda per capita brasileira era em torno de 60% a 70% da renda per capita americana no mesmo período. Ou seja, o Brasil estaria muito próximo, não é? E se o Império cresceu por 0,9% ao ano, e era o que o resto do mundo crescia, você mais ou menos deve ter mantido. Pode ter caído um pouquinho, porque os Estados Unidos cresceu realmente com uma velocidade que nenhum outro país acompanhou, mas olha só, vamos dizer que no final do Império, a nossa renda per capita fosse 50% americana, 60%. Eu não estou inventando nada não, viu, pessoal? Isso tem dado confirmando. Então, olha que coisa estranha, né? Você chega, no final do Império, com uma situação econômica muito boa. Então, se politicamente o Império foi um sucesso, nós tínhamos o poder moderador, como eu já expliquei, e na economia você teve realmente um desempenho muito bom, é evidente o estrago que foi feito no 15 de novembro de 1889. Eu estou enfatizando isso, que eu acho que para nós, como monarquistas, é muito importante ter esses dados na ponta da língua, senão parece que a gente está só no saudosismo. Ah, está bonito, a gente adorava a Princesa Isabel, no Pedro II tão íntegro e tal, mas precisa escuta, e a questão do país, como é que foi, cresceu, não cresceu? Você tem dados sustentando isso, e que e esses três professores realmente contestam a historiografia tradicional, ou seja, a história econômica do Brasil precisa ser reescrita. E o último é o seguinte, meu primeiro livro foi aquele Revele-se Empreendedor, tem muito poucos exemplares, A Falência da República foi o seguinte, e o terceiro é esse livro aqui,
colocar aqui, que é mais fácil de mostrar a vocês. É o meu História da Autoestima Nacional, tá? Uma investigação sobre monarquia, república e preservação do interesse público. Eu vou tomar a liberdade de passar para vocês uma lista, e quem tiver interesse nisso, porque essa edição esgotou, eu não tive tempo de mandar fazer mais uma, né? E trazer para cá para quem quisesse ter. Então, eu vou pedir que quem tiver interesse, por favor, preencha e depois, tá? Eu não sei se tem alguma coisa. Pode até usar esse livro aqui para você dar uma olhadinha rápida. Se alguém tiver interesse, depois eu entro em contato, é só me mandar um e-mail, alguma coisa assim. Enfim, o que eu acho interessante nessas coisas que eu acabei de mostrar é que nós temos toda razão no mundo para acreditar que a história do Império foi uma história de sucesso. O estrago foi realmente o que aconteceu quando eu mostrei aqui o desastre político e institucional do Império, da República, ou seja, eles não conseguem satisfazer 20% daqueles indicadores de qualidade. Então, não dá para funcionar. Essa mixórdia que virou o país, né, em que a gente, por hora não, com muita frequência, sente vergonha, né, de ter que viver e engolir um presidente como o que nós temos atualmente. Olha, eu acho que eu fiquei dentro do meu tempo, tá ok? Queria agradecer a atenção de cada um dos senhores. Boa tarde. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, o professor se dispõe. Gostaria de fazer alguma pergunta? Bruno, você que gosta. Alguém que tiver algum. Só um esclarecimento, doutor Gastão. Este livro aqui, qual é a matéria dele? Ah, sim. Em que eu faço uma análise nesse novo livro, a segunda edição, vai vir com um ensaio meu, em que eu faço uma análise da historiografia, né, tradicional, os equívocos dela, e os equívocos, e as novas pesquisas que mostram justamente isso que eu acabei de expor. Né? Não, o senhor permite... Com a República, qual é o principal perda em matéria de autoestima que o senhor verificou nos seus estudos? Quer dizer, eu considero um abatimento psicológico, se é que eu entendi bem. Eu acho interessante que no início da República, nos primeiros 10 anos, né, agora, cantores e tal, todo mundo que num primeiro ano foi no embalo, assim, já estavam absolutamente desiludidos, né? Já desde o início. E aconteceu uma coisa que eu reputo extremamente grave. Né? Os militares tomaram o poder, resolveram dar ordem unida à sociedade, por exemplo, um povo habituado à seriedade, né? Com Dom Pedro II, que não aumentou a dotação da coroa imperial durante 50 anos. Você vê o Marechal Deodoro dobrando o próprio cenário, os militares fazendo uma série de benefícios próprios. E o que eu acho mais grave, né? Você quer dar ordem unida na sociedade civil, que paga a sua conta. Que coisa é essa, Maduco? Né? Quem paga a conta tem todo o direito de dizer que tipo de militar você quer.
e não o militar me dizer qual é o tipo de povo que ele gostaria que eu fosse. Isso é um absurdo. E eu acho que a sociedade brasileira... E eu acho que a sociedade brasileira civil ainda não cuidou, não é uma coisa raivosa, não. É chegar, sentar e discutir, olha, não dá. Esse negócio de 24, 72 horas, isso é absurdo, isso não existe na América Latina, nos nossos vizinhos, não existe no resto do mundo, não existe. Não. Que negócio é esse? Você vai fazer outras coisas em 72. Então, o que eu quero dizer é que hoje o brasileiro é um sujeito que está com autoestima lá no tornozelo, né? Não é possível o que está acontecendo no país. Agora, isso é interessante, professor, lembrar, isso vem desde o início. Isso não é dizer, não, a República andou maravilhosamente bem, depois começou a andar de lado. Não, ela nasceu andando de lado. Né? Eu acho que você queria...